o ministério cantava esse último louvor, o Espírito Santo ministrava o meu coração sobre uma verdade muito grande e se encaixa perfeitamente com aquilo que eu vou falar nessa noite. E ali falava que muitos só querem as tuas mãos, mas nós queremos os teus pés. Meu querido e minha querida, esta é uma grande verdade, uma grande realidade que nós temos que trazer para as nossas vidas. As mãos de Deus, elas também significam dar bênçãos. As mãos de Deus, elas também significam abençoar. E muitas vezes, entre muitas e muitas igrejas espalhadas Brasil afora, mundo afora, a gente vê multidões de pessoas, milhares e centenas de pessoas indo buscar ao Senhor, indo para as igrejas, para buscar as mãos do Senhor, para buscar as bênçãos do Senhor. E nós muitas vezes, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Nós indo para a presença de Deus para buscar apenas as suas mãos. Mas o mais interessante é que a outra palavra, a outra frase do cântico, do louvor que foi expressado agora, dizendo, mas nós queremos os teus pés. Pois, que grande verdade. O melhor lugar que um ser humano pode estar é aos pés do Senhor Jesus. O melhor lugar que nós podemos estar é aos pés do Salvador. Sabe por quê? Porque isso significa duas coisas. Quando nós estamos aos pés do Senhor, significa que nós estamos submissos a Ele. Nós o tememos, nós o reverenciamos. O nosso coração está cheio do temor do Senhor quando nós nos aproximamos do Senhor e o nosso desejo, o nosso intento é estar aos seus pés. É estar aos seus pés. E isto, meus queridos irmãos, nós, como igreja, como filhos de Deus, deve ser o nosso objetivo. Estar aos pés do Senhor. E a segunda verdade que eu vejo nesse pequeno refrão dessa canção é que estar aos pés do Senhor significa ter uma vida íntima com Ele. Significa andar com Ele. Significa estar na presença dEle. Então, meus queridos irmãos, esta é uma grande verdade. E se esse for realmente o desejo do nosso coração, assim como muitas vezes nós oramos, e muitas vezes nós entramos na presença de Deus e dizemos, Deus, eu não quero as tuas bênçãos, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero a Ti, Jesus. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero o Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Se nós, pelo menos, temos esse desejo do nosso coração, nós estamos em um ótimo caminho. Nós estamos em um bom caminho, porque o trabalho do Espírito Santo de Deus é justamente esse, nos levar aos pés do Senhor. E para dar continuidade, meus queridos irmãos, é isso que eu estou falando, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Gênesis, Gênesis 5. Gênesis 5, 24. Livro de Gênesis no capítulo 5, no verso 24. Gênesis 5, 24. Diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu quero me deter aqui na parte A do versículo que diz: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Sabe, meus irmãos, nós pouco sabemos da vida de Enoque.
Nós pouco sabemos quem foi Enoque, nós pouco sabemos sobre o ministério de Enoque, enfim, sobre a vida dele no geral, porque a palavra, ela relata muito pouco sobre esse homem. Mas a palavra diz o quê? Que Enoque andou com Deus. E Enoque foi conhecido como o homem que foi arrebatado, que foi trasladado, que foi tomado aos braços do Senhor. Então nós temos esse conhecimento sobre Enoque. Também sabemos que Enoque era filho de Jared, que deu depois a continuidade ao propósito, à criação, que deu continuidade aqui, fazendo filhos, gerando filhos, e foi indo de geração a geração. Então nós pouco sabemos da vida de Enoque. Nós pouco sabemos deste personagem bíblico. Mas algo que é fundamental, que nós precisamos destacar neste texto, é que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Que palavra simplesmente fantástica. Que palavra simplesmente maravilhosa. Andar com Deus. Eu acho que isso ultrapassa todos os tipos de bênçãos, todos os tipos de coisas que nós podemos alcançar. É andar com Deus. E uma das características de um filho de Deus é que ele sente dentro do seu coração um grande desejo de andar com o Pai, com Deus. Então essa é uma das características do coração do Filho de Deus, é que ele sente vontade, ele sente desejo. Pode ser que num determinado tempo da sua vida ele esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, algum esfriamento na fé, mas algo que nós podemos entender é que se nós somos filhos de Deus, quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, maior é o desejo de nós estarmos próximos do nosso Pai. Maior é o desejo do nosso coração de nós estarmos próximos do Senhor, meus irmãos. E andar com Deus, ele tem um significado muito profundo. E muitas vezes a gente não entende qual é o real significado de andar com Deus. Na maioria das vezes a gente passa, assim como nós falamos ali no início do culto, nós passamos tempos e tempos e anos e a gente não tem essa real compreensão, esse saber realmente o que significa andar com Deus. Mas é um significado muito profundo, é um significado muito, muito tremendo, porque quando eu ando com alguém, quer dizer que eu estou lado a lado com essa pessoa. Quando eu ando com alguém, quer dizer que eu faço parte, que eu convivo com essa pessoa. Quando eu ando com alguém, quer dizer que eu estou muito próximo desta pessoa. Quer dizer que eu, na minha caminhada, no meu dia a dia, na minha caminhada cristã, na minha caminhada secular, enfim, aonde for, se eu estou próximo desta pessoa, se eu ando com ela, o que isso vai acontecer? O que isso vai significar na minha vida? Eu vou começar a conhecer melhor esta pessoa. Eu vou começar a entender, eu vou começar a conhecer o que deixa essa pessoa alegre. Eu vou começar a conhecer, a entender o que deixa essa pessoa triste. O que ela gosta de comer. Qual é o esporte preferido dela. Qual é a roupa preferida, qual é o filme preferido. Então eu começo a andar com essa pessoa. Assim como quando nós conhecemos a nossa esposa. A gente sabia pouco da vida dela. Ou as mulheres do seu esposo. Nós conhecemos pouco da vida de um e de outro. Mas quando nós casamos, quando nós começamos a ter uma convivência, a gente passa a conhecer essa pessoa profundamente. A gente passa a conhecer, a gente passa a entender o que se passa, não tudo, né? Porque só Deus conhece realmente o coração da pessoa, mas a gente passa a conhecer melhor essa pessoa, porque nós andamos diariamente junto com ela. Uma outra questão, meus queridos irmãos, é que quando nós andamos, quando nós convivemos com outra pessoa, a tendência é que nós sejamos
influenciados por essa pessoa. Não é verdade? A tendência é que nós começamos, de uma certa forma, imitar essa pessoa em algumas coisas. Nós começamos a ser influenciados por pensamentos, por atitudes dessa pessoa ao qual nós convivemos. E que bom quando nós conseguimos imitar as atitudes boas de outras pessoas ao qual nós convivemos. O pior é quando a gente acaba, de uma certa forma, sendo influenciado por algo de errado na vida daquela pessoa. Mas a tendência, meus irmãos, é, conforme a gente vai tendo convivência, conforme a gente vai andando, conforme a gente vai estando junto, a gente vai sendo influenciado por essa pessoa, meus irmãos. E algo que é muito interessante a gente saber, algo que é muito interessante a gente compreender e entender é que com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Meus irmãos, quando nós andamos com Deus, nós o conhecemos através da sua palavra. Quando nós andamos com o Senhor, nós vamos para a sua palavra e nós começamos a conhecer. Nós começamos a conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Porque ali nós temos comunhão com o Pai. Nós temos intimidade com o Pai. Então, o Deus dos céus e da terra, Ele se revela através da sua palavra. Então nós começamos a andar com Deus. Nós começamos a ter essa convivência com as coisas. Perdão, irmãos. Nós começamos a ter convivência com as coisas espirituais do Senhor Jesus e nós começamos a conhecê-lo melhor. Só que a diferença é que nós não influenciamos a Deus de forma alguma. A gente jamais vai conseguir influenciar Deus. Mas o lado bom, um dos lados bons de andar com Deus é o quê? É que nós somos influenciados por Ele. Nós somos influenciados pela sua palavra. Nós somos influenciados pelos seus pensamentos. Nós somos influenciados pelas atitudes do Senhor através do seu Espírito Santo. Através da sua palavra. Então, meus queridos irmãos, aí nós começamos um relacionamento com Deus. Nós começamos um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque eu começo a conhecer a Deus, em primeiro lugar. Porque eu começo a conhecer aquilo que agrada ao Senhor. Eu começo a conhecer aquilo que desagrada a Deus. Eu começo a entender e conhecer, quando eu ando com Deus, quais são os propósitos dele para a minha vida. Quais são os projetos, quais são os planos que o Senhor tem para mim. Porque eu ando com Ele, porque eu tenho intimidade com Ele, porque eu tenho um relacionamento, eu tenho uma convivência com o Deus Criador, com o Deus dos céus e da terra. Então eu começo a cada dia mais conhecê-lo melhor. Eu começo a cada dia mais andar na presença de Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, com certeza nós estaremos longe ou mais longe do pecado. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós andamos em sua presença, mais a gente é moldado conforme a imagem do seu Filho Jesus. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais nós somos moldados. Mais nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus, espiritualmente e mentalmente falando. Espiritualmente e mentalmente falando, nós começamos a ser mudados, nós começamos a ser moldados, nós começamos a ser transformados, porque nós andamos próximo de alguém que é extremamente poderoso, alguém que transforma vidas, alguém que faz com que pessoas nasçam de novo, alguém que é poderoso para transformar, alguém que é poderoso para curar, alguém que é poderoso para salvar. Então isso, meus irmãos, significa andar com Deus, conhecer a Deus, estar próximo de Deus, sentir aquele desejo no coração de estar a cada dia mais próximo de Deus.
estar cada dia mais próximo de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, e é muito sério, meus irmãos. Nós temos que saber diferenciar. Nós precisamos entender e saber diferenciar que é uma grande diferença entre ser abençoado por Deus e andar com Deus. O ímpio pode ser abençoado por Deus, e certamente é. O ímpio certamente pode ser e é abençoado por Deus. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas lá fora, muitos ímpios, que têm uma saúde perfeita. E isso é uma bênção de Deus, ter uma saúde perfeita. Nós vemos pessoas lá fora que são curadas. E isso, muitas e muitas vezes, é uma bênção de Deus. É uma ação de Deus na vida daquela pessoa, trazendo a cura. Nós vemos pessoas ímpias que prosperam. E muitas vezes é uma bênção de Deus. Prosperam muitas vezes de uma forma legal. É uma bênção de Deus. Mesmo sendo pessoas que estão afastadas, mesmo tendo pessoas que estão longe de Deus, mas algo que é muito interessante, algo que é muito verdadeiro, andar com Deus é totalmente diferente. Andar com Deus é totalmente diferente. E andar com Deus, nós sabemos porque a palavra diz isso. Sim, é para todos. É. Andar com Deus é para todos. Sim. O convite da salvação é para todos? É. Estar próximo, estar na presença de Deus é para toda a humanidade? É. Mas somente aqueles que têm os seus corações regenerados, somente aqueles que têm as suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro é que podem andar com Deus. Enquanto o nosso coração não houver arrependimento, enquanto nós não tivermos uma fé verdadeira no Senhor Jesus, a gente pode achar que anda com Deus, mas na verdade a gente está muito longe dele. Na verdade a gente está muito longe do Senhor, porque é algo que nós precisamos entender. A própria palavra diz isso, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ou seja, não há outra forma de andarmos com Deus, não há outra forma de caminharmos com Deus, se não for por intermédio de Cristo Jesus, se não for por intermédio do sangue do Cordeiro. Então, é impossível nós andarmos com Deus se nós não tivermos o nosso coração transformado. É impossível andar com Deus se nós não tivermos o nosso coração lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Então andar com Deus, meus irmãos, significa estar lado a lado com Ele. Andar com Deus significa estar em comunhão com Ele. Estar sintonizado na vontade do Senhor. E algo também que é muito importante nós entendermos. Algo que é muito importante a gente aprender e compreender, meus irmãos, é que vir para a igreja, estar no ministério, fazer a obra de Deus, não significa que nós andamos com Deus. Infelizmente, isso é uma verdade que precisa ser dita. Vir para a igreja, estar no ministério, fazer a obra de Deus, não significa de forma alguma que nós andamos com Deus. Aí você vai dizer, mas espera aí, então não preciso ir para a igreja, não preciso fazer a obra. Não, não é isso. Mas fazer todas essas coisas, vir para a igreja, fazer a obra, estar no ministério, é uma consequência. Ou seja, deve ser uma consequência da nossa vida com Deus. Não existe como uma coisa vir antes da outra. Primeiro, eu tenho uma vida com Deus. Primeiro eu tenho intimidade com Deus. Primeiro eu sou chamado pelo Espírito Santo a um novo concerto, a um arrependimento. E aí sim, meus queridos irmãos, depois do nosso coração regenerado, nós começamos a andar com Deus. Então vir para a igreja, estar no ministério e tantas outras coisas é uma consequência da nossa vida com Deus. É uma consequência de nós andarmos com Deus. Porque o que mais tem acontecido nas igrejas, o que mais tem acontecido nas igrejas espalhadas mundo afora, é crentes, é pessoas trabalhando para Deus. É pessoas dando muitas vezes o seu melhor, mas elas estão trabalhando para Deus. E elas não estão trabalhando com Deus.
que há um abismo de diferença entre uma questão e outra. Quando eu trabalho para Deus, as coisas elas são diferentes. Eu faço aquilo talvez por motivo egoísta. Eu faço aquilo talvez por motivos errados. Mas quando eu trabalho com Deus, eu trabalho por amor. Quando eu trabalho com Deus, quando eu trabalho na presença de Deus, eu faço aquilo, eu faço a obra do Senhor por gratidão. Por gratidão e não com segundas intenções de receber algo de Deus, mas com gratidão. Deus, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me resgatou das trevas e hoje eu estou aqui, meu Deus. Hoje eu estou aqui na Tua presença, hoje eu estou aqui na Tua igreja, hoje eu estou aqui no ministério, porque eu sei que há muitas vidas lá fora que precisam ser alcançadas, há muitas vidas lá fora que precisam ser transformadas. Então nós devemos saber fazer essa separação entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Trabalhar para Deus traz cansaço, fadiga, estresse. Trabalhar para Deus, se o irmão não olha, ou olha meio de atravessado, esse irmão aí tá de mal comigo. Se nós trabalhamos para Deus, mas essa palavra está muito ruim. Mas esse louvor, olha só, saiu totalmente fora de ritmo. Mas quando nós trabalhamos com Deus, nós de uma certa forma, os erros, eles são muito menores do que o nosso amor. Quando nós trabalhamos com Deus, por mais que a gente saiba que há coisas erradas e não existe igreja perfeita, mas quando nós trabalhamos com Deus, a gente vai buscar o conserto. A gente para de criticar, a gente para de olhar de atravessado, a gente para de ter aquele pensamento, vou sair da igreja, vou trocar de igreja, vou ir para a igreja XYZ, que lá vai ser melhor. E a gente começa a orar assim, vai na presença de Deus. Deus, está acontecendo alguma coisa de errado, Senhor. Mas eu sei que tudo pode ser mudado, eu sei que tudo pode ser transformado, porque nós estamos trabalhando com Deus. E Deus, Ele sempre tem a solução. Deus, através da sua palavra, Ele sempre tem uma direção. Ele sempre tem uma luz no fim do túnel. Então, meus irmãos, que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender isso. Caso contrário, meus irmãos, a gente vai sofrer. Caso contrário, meus irmãos, a gente vai se frustrar. A gente vai querer abandonar. A gente vai querer, de uma certa forma, fugir, assim como Jonas fugiu da presença de Deus. Então é algo que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Se a gente, preste atenção, se a gente fizesse uma reflexão da nossa vida, se eu, Fábio, fizesse uma reflexão da minha vida, será que eu tenho andado com Deus? Será que você tem andado com Deus de fato? Será que você tem estado de fato na presença de Deus? Ou você tem trabalhado para Deus? Ou eu tenho trabalhado para Deus? Se o Espírito Santo abrisse totalmente os nossos olhos, se o Espírito Santo abrisse totalmente aquilo que está dentro do nosso coração, o que será que a gente iria encontrar lá dentro? O que será que a gente ia encontrar lá dentro da nossa alma? Meus irmãos, qual foi a última vez que você separou um tempo para estar com Deus? Eu não estou falando do tempo aqui da igreja, eu não estou falando da quarta-feira de oração, eu não estou falando dos estudos bíblicos, não. Eu estou falando quando você parou o seu dia, parou o seu tempo, parou aquilo que você estava fazendo e disse, não, esse tempo eu vou separar para Deus. Esse tempo eu vou estar na presença de Deus. Esse tempo eu quero entrar dentro do meu quarto, eu quero ir lá para o bosque, eu quero ir lá para qualquer lugar e eu quero guardar esse tempo para o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor, eu quero priorizar a presença do Senhor. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Qual foi a última vez que nós de fato, assim como diz o louvor de antes, que nós de fato estivemos aos pés do Senhor? Se a gente fizer uma reflexão das nossas vidas, como será? Como será que está o nosso coração? Como será que está a nossa vida? Como será que está o nosso coração? Meus queridos, Deus, Ele não quer
os nossos braços. Se Deus precisasse dos nossos braços, Ele poderia levantar um exército para fazer a obra dele. Se Deus precisasse dos braços de homens, Ele não teria abrido o Mar Vermelho sozinho. Deus não quer o nosso braço. Deus quer o nosso coração. O trabalho árduo do Espírito Santo na igreja é para conquistar corações, é para conquistar mentes e não braços. Os braços vêm depois. Mas em primeiro lugar, o Senhor quer o nosso coração. Em primeiro lugar, o Senhor quer a nossa vida no altar. Em primeiro lugar, o Senhor quer que o nosso coração esteja na presença dEle. E algo que é muito sério, algo que é muito importante, é que a própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Efésios 6:10. Então, o diabo não se importa tanto com aquilo que eu faço. O diabo ele não se importa tanto se você está todos os dias na igreja, se você está todos os dias fazendo isso ou aquilo. Mas o diabo, ele se importa com a minha e com a tua comunhão com Deus. Isso sim ele trabalha. Isso sim ele envia exércitos. Isso sim ele batalha para que a gente não esteja na presença de Deus. E é uma luta muito grande. Eu tenho essa luta, eu passo por essas lutas. E muitas vezes é difícil da gente perseverar. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente tenha comunhão com Deus. O diabo não quer que a gente tenha comunhão com o Senhor. Então, ele vai fazer de tudo para que a gente não tenha comunhão com o Senhor. Meus irmãos, há no mínimo 3 coisas que impedem nós de andarmos com Deus. No mínimo 3. Em primeiro lugar, o nosso coração. Somos nós mesmos. Em segundo lugar, o diabo. Em terceiro lugar, o mundo. Por quê? Meus queridos irmãos, quantas e quantas vezes você passou o seu dia longe da presença de Deus e chegando lá no escurecer, você sentiu dentro do seu coração aquele anseio. Ah, eu estou com vontade de orar. Estou com vontade de estar na presença de Deus. E aí você pensa assim, não, mas eu vou tomar só esse café que depois eu vou. Aí você toma o café, aí vem de novo. Vamos orar? Aí você tá, mas eu só vou tomar aquele banhinho lá e tal. Depois eu vou orar. Quando você olha assim, Senhor, 10:30 da noite, eu vou orar agora. E você vai lá pro quarto e é 2 palavras e você já está podre de sono. Você já não consegue mais com as suas próprias pernas. Então o teu coração te venceu. O teu coração impediu de você estar na presença de Deus, porque aquela doce voz te chamando para orar não era você mesmo, mas era o Espírito Santo de Deus te chamando para um momento de comunhão, um momento de relacionamento. O momento de estar na presença de Deus. O diabo, meus irmãos, ele vai trabalhar. Ele vai dizer assim, não adianta você orar. Não adianta você clamar porque você já é um perdedor, porque você já isso, você já aquilo, e a gente muitas e muitas vezes aceita e a gente desiste de orar. A gente para de orar. Ou quando, meus irmãos, eu vou dizer para vocês que orar é muito difícil. É prazeroso, mas é muito difícil. Quantas e quantas vezes eu entrei para dentro do meu quarto e eu fechei a porta e eu estava lá, palavras e palavras, mas o coração estava lá pensando, como é que vai ser amanhã de manhã quando eu acordar? E eu fechava os meus olhos e eu dizia, Senhor, traz o meu coração para esse lugar. Traz a minha alma. E o coração fugia e Deus puxava. O coração fugia e Deus puxava. Até que, meus irmãos, a gente era tomado pelaquela presença gloriosa do Espírito Santo. Aí você orava, aí você clamava, aí você chorava, aí você dizia, Deus, me perdoa, Deus isso, Deus aquilo. Porque nós entramos ali na presença de Deus. Nós conseguimos vencer todas aquelas barreiras, todas aquelas batalhas, e nós estamos ali na presença do Altíssimo. Ele vem até nós. Ele vem até nós. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério.
Ou quando nós estamos ali na presença de Deus e alguém nos chama, ou o telefone toca, muitas vezes a gente deixa de orar, Senhor, mas eu vou atender o telefone. Tem um homem chamado George Miller, ele fala na sua biografia ali, o biógrafo que descreve, ele diz que quando Miller entrava para dentro do quarto, não importava quem fosse, ele não atendia. Se eu não estou enganado, a rainha da Inglaterra foi até a sua casa, porque ele era um homem que ele cuidava de mais de 2.000 crianças. Ele tinha um orfanato. E ele disse assim, não, eu não posso atender. A rainha está aí, mas eu estou na presença do rei. Então, meus irmãos, isso é uma grande verdade. Por isso que é tão difícil de nós andarmos com Deus. Por isso que é muito difícil nós termos uma vida de comunhão, termos uma vida de intimidade com Deus. Ter um relacionamento saudável com o Senhor. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos fala sobre algumas atitudes que nós precisamos tomar. Sobre algumas atitudes que nós precisamos obedecer para que a gente ande com Deus. Para que a gente tenha uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E uma das atitudes que eu vejo aqui, meus queridos irmãos, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Se você não quiser abrir, não precisa, eu leio aqui e você vai na carona. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no verso 4, diz assim: e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui os discípulos do Senhor, eles tinham comissionado homens para fazer a obra. Eles tinham direcionado alguns diáconos para servir as viúvas, para levar alimento às pessoas, aos carentes. E aqui os apóstolos, os discípulos dizem assim: mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Meus queridos irmãos, oração e palavra é um dos principais, uma das principais graças que o Senhor nos concede para nós mantermos um relacionamento com Ele. A oração e a palavra é um dos principais meios da graça do Senhor, ao qual nós falamos com Ele, ao qual nós chegamos na presença dEle e ao qual Ele fala conosco, ao qual Ele fala com o nosso coração. E o que eu vejo aqui, o que eu entendo aqui, é que esses homens, quando nós vamos ler o livro de Atos, eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Eram homens que faziam a diferença do lugar onde eles estavam. Por quê? Porque eles priorizavam a oração. Eles priorizavam a comunhão com o Senhor. A verdadeira comunhão com Deus é isto, é estarmos na presença dEle, é nos revestirmos da presença dEle e da sua palavra para depois irmos, para depois avançarmos, para depois nós prosseguirmos, mas a gente faz tudo ao contrário. A gente primeiro vai, quebra a cara e depois volta, esqueci de orar. A gente vai, se dá mal e depois se lembra assim, poxa vida, mas eu nem consultei ao Senhor. Parece que muitas vezes nós fizemos, por último, buscar a Deus. Há umas 3 semanas atrás, eu fui carregar um suco. Para quem não sabe, eu trabalho na Vinícola Aurora. Eu fui carregar um suco para os judeus, os rabinos. Rapaz, você não pode encostar na mangueira. Você não pode tocar em nada do que vai para eles, porque senão se torna impuro. Senão se torna algo que não pode mais ser consumido por ele. Eu sei que é por religiosidade que eles fazem isso. Mas eles buscam a Deus 3 vezes ao dia. Não importa o que eles estão fazendo, eles largam e eles vão para um lugar secreto e eles buscam o Deus deles. De manhã, uma parte do dia e à noite antes de dormir. Eles buscam ao Deus deles. Eles se relacionam com o Deus ao qual eles creem. Mas nós, meus irmãos,
A gente faz tudo. A gente compra, a gente vai lá, a gente entra em ministério, a gente faz isso, faz aquilo, e muitas vezes esquece de consultar a Deus. Muitas vezes esquece de estar na presença de Deus. Por isso se nós quisermos andar com Deus, se nós quisermos ter uma vida de intimidade, e eu creio que isso é uma das maiores bênçãos. O meu coração muitas vezes anseia por isso. Andar com Deus, estar assim, totalmente entregue ao Senhor Jesus, totalmente entregue. Mas para isso, nós precisamos priorizar essas graças que o Senhor nos dá. A graça do Espírito Santo de nós podermos orar, de nós podermos estar na presença de Deus. O nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Não há outro. O nosso maior exemplo a ser seguido era o Senhor Jesus. Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus, ele era o Cristo. Mas o que mais Jesus fez no seu ministério foi orar e ler as Escrituras. Aí Jesus, quando vai escolher os 12 lá, os 12 discípulos, ele não vai lá simplesmente, esse sim, esse não, esse sim, esse não. A palavra diz que o Senhor subiu ao monte e passou a noite em oração, para que Deus desse a direção para ele escolher os 12. Cara, ele era Jesus. Ele era Cristo. Mas mesmo assim, ele tinha uma vida profunda de intimidade e comunhão com o Pai. Eu acho que a gente não deve buscar isso, lógico, mas eu acho que a gente vai ser plenamente feliz na nossa vida como cristãos quando a gente andar com Deus. Eu não estou falando aqui de felicidade, tá tudo bem. Não é essa felicidade que eu estou falando. É uma felicidade em meio à turbulência. É uma felicidade em meio às tribulações. Quando nós andamos com Deus, essa é uma das bênçãos que chega ao nosso coração. Essa é uma das bênçãos que chega em nossas vidas. Então nós devemos sim, meus irmãos, nós devemos priorizar o chamado devocional. Nós devemos sim manter um foco. É fácil? Não é. Como é que eu faço? Vai para a presença de Deus e clama por graça. Vai para a presença de Deus e diz assim, Deus, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, meu Deus, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Me perdoa, Senhor, mas me dá graça, Senhor, para que eu possa andar contigo. Me capacita, Deus. Toca nesse meu coração duro, meu Senhor, e me ajuda, Pai, a estar mais próximo de Ti. Me ajuda, Senhor, a estar mais próximo da Tua presença. E a palavra diz o quê? Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Não é que a gente vai chegar na presença de Deus, Deus, eu quero Espírito Santo, Ele vai te dar, não. Mas ali quando fala Espírito Santo, refere-se a coisas espirituais. A ser suprido espiritualmente. Nós somos supridos, nós vamos para a presença de Deus, e nós ali com humildade, reconhecendo que não é porque nós estamos orando que Deus vai nos dar algo, reconhecendo que Ele é soberano e que somente a vontade dEle vai se cumprir. Então nós clamamos porque é da vontade dEle que nós clamemos. E ali Ele supre as nossas necessidades materiais. Por isso que a palavra diz, as nossas necessidades espirituais, físicas, mentais, materiais. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que sejam conhecidas as vossas súplicas e orações, e o Deus de paz enche o seu coração. Que maravilhoso isso. Nós vamos para a presença de Deus e nós suplicamos, e nós falamos para Ele que nós não somos nada, que nós somos pecadores, mas Ele, graças a Cristo, Ele olha para nós e Ele se compadece de nós. Dando sequência aqui, meus irmãos, a palavra de Deus ela é fundamental na nossa caminhada cristã. Você quer dormir bem? Abra a Bíblia na sua cama e comece a ler. Eu não te dou 2 toques, você está orando até pelos cachorros, está orando até pelos papagaios, está ali lendo,
Meus irmãos, mas ela é fundamental. É muito difícil a gente manter uma vida de leitura. Eu não estou falando somente de leitura, mas de meditação. Meditação é ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra, é ser moldado pela palavra. Mas ela é fundamental. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é fundamental para a gente conhecer a Deus. Para a gente conhecer a Deus. Hudson Taylor, quando vai fazer as missões no interior da China, não tinha luz elétrica. Sabe o que ele fazia de madrugada? Ele ligava uma velinha. Ele lia a sua Bíblia ali. Ele estava na presença de Deus. Ele andava com Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa também chegar até a presença do Senhor e dizer: Deus, eu tenho sido falho na leitura da Tua palavra. Será? Quantas vezes a gente abriu a nossa palavra, a nossa Bíblia, nessa semana, né? E a gente chegar na presença de Deus e a gente clamar por misericórdia e pedir: Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda pelo Teu Espírito Santo a manter uma vida de meditação na Tua palavra. Então nós conhecemos a Deus através da palavra dEle. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Hebreus que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra o mais profundo do nosso coração, o mais profundo da nossa alma. Então nós conhecemos a Deus e nos conhecemos a nós mesmos. Cara, assim, é muito interessante. É muito interessante. Certa feita eu estava orando a Deus, eu queria algo de Deus, eu queria algo. E eu fui para a presença de Deus. E sabe o que havia aquela palavra assim? Quando os discípulos estão seguindo a Jesus, e Jesus diz assim: ó, vocês estão me seguindo só pelo pão que vocês comeram. Aquilo para mim foi como se fosse um tapa na minha cara. Eu disse: meu Deus do céu. E eu não tive como dizer que não, Senhor, capaz, não. Quando essa palavra ela ilumina o nosso coração, a gente se rende e a gente diz assim: Senhor, é verdade. Então é fundamental a palavra do Senhor, nossa caminhada com Ele, no nosso andar com Ele, para que a gente conheça a Deus e conheça o nosso próprio coração. E conheça o nosso próprio coração, a nossa própria vida diante da presença de Deus. Para encerrar, meus queridos irmãos, quando nós andamos com Deus, as pessoas ao nosso redor, elas são impactadas. É impossível você andar com Cristo, é impossível você estar na presença de Cristo e você não impactar as pessoas. E você não fazer a diferença no lugar aonde você está. Porque você estava na presença de Cristo. E Ele está conosco. Ele está aqui dentro do nosso coração. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, as pessoas reconhecem: esse é um cristão. Pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de agir, por suas atitudes. Quando Pedro nega Jesus, as pessoas dizem assim: ó, esse aí era um dos que andava com Jesus, olha o jeito dele, olha a maneira com que ele fala, olha a maneira com que ele age. Então há uma característica muito especial quando nós andamos com Deus, é que nós impactamos o lugar onde nós estamos. É que nós, pela misericórdia de Deus e graça do Senhor, nós acabamos sendo bênção na vida de outras pessoas. Uma simples oração, uma simples palavra, um simples aperto de mão, um simples abraço, nós acabamos impactando a vida de outras pessoas. Porque nós andamos com Deus, porque nós estamos na presença de Deus, porque nós estamos com o nosso coração entrelaçado com o Senhor. Meus irmãos, que você possa se colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar encerrando. Vamos estar orando ao Senhor. E que a nossa oração, meus queridos irmãos, nessa noite, que o nosso clamor a Deus nessa noite seja: Senhor, a Tua palavra diz que a Tua graça me basta, Senhor. Eu não sei como está a tua vida, não sei como está a tua caminhada com Deus. Se você estiver lado a lado com Deus, bênção, continue, prospere, persevere.
Mas se o Espírito Santo mostrar o seu coração, se o Espírito Santo abrir a sua mente e mostrar que você não tem andado com Deus, então vá para a presença do Senhor e diga: Deus, eu preciso da sua ajuda, Pai. Eu preciso da sua graça, Pai, porque eu não quero mais viver da maneira com a qual eu tenho vivido. Mas eu quero estar contigo, meu Deus. Eu quero andar contigo, meu Deus. Eu quero estar na presença do Senhor, meu Deus. Porque eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem. A sua companhia, a companhia de Deus, é a melhor bênção ao qual nós podemos ter. A companhia do Senhor é a melhor bênção ao qual nós podemos desfrutar. Estar na companhia do Pai, estar na companhia de Deus. Então eu quero te convidar você a fechar os teus olhos e a gente vai estar orando.